Olá, mulheres queridas! Estamos chegando ao término da leitura do livro Uma Mulher Controlada pelo Espírito. Se você chegou até aqui, esteve com a gente em todos os capítulos, com certeza houve um grande investimento na sua vida espiritual. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o temperamento e a vida sexual da mulher. Então vamos lá? O mais poderoso dentre os fatores determinantes do comportamento de uma pessoa, humanamente falando, é o temperamento. Embora a nossa herança cultural, a criação, a educação escolar, o meio ambiente e vários outros fatores deixam sua marca em nós, nada é mais importante que os traços do temperamento que temos desde o nascimento, pois eles determinam nossas ações, reações e motivações. O exercício da autodisciplina pode transformar uma mulher tímida, tornando-a mais expansiva, mas ela nunca será completamente extrovertida. A educação pode controlar uma pessoa dinâmica e agressiva, mas nunca a transformará em uma personalidade tímida. As pessoas já nascem introvertidas ou expansivas, pois tais características são decorrentes do seu temperamento. E como o temperamento tem uma influência tão decisiva no comportamento do indivíduo, conclui-se que ele terá um efeito profundo em um instinto humano mais poderoso, o impulso sexual. Aliás, as reações íntimas de um casal muitas das vezes são reflexos do seu temperamento. Embora a maioria dos cristãos raramente relaciona o Espírito Santo com o ato sexual, veremos que o relacionamento de uma pessoa com Deus influenciará bastante este aspecto íntimo do seu casamento. Estamos convencidos de que os crentes que foram corretamente motivados pelo Espírito Santo gozam de melhor relacionamento sexual na vida conjugal do que quaisquer outros casais da sociedade atual. A pesquisa que realizamos sobre esta questão, entrevistando 1.700 casais crentes, revelou que os cristãos não apenas marcam 10 pontos a mais em satisfação nessa área da vida do que os não cristãos, mas também que os cristãos, cheios do Espírito Santo, marcaram 7 pontos a mais que os não controlados pelo Espírito. Como o ato sexual envolve tanto o marido como a esposa, vamos examinar cada um dos 4 temperamentos em ambos os sexos, para mostrar como eles provavelmente reagirão ao estímulo sexual. Consideremos inicialmente as reações, desejos, problemas, necessidades básicas. Depois iremos apresentar algumas sugestões para as esposas, de como podem tornar-se a companheira que Deus deseja que ela seja e para a qual Ele a criou. O marido sanguíneo é tão sensível que não é necessário muito para que ele fique estimulado sexualmente. E como ele é sempre franco em tudo o que faz, sua esposa percebe instantaneamente o que ele deseja. Sendo por natureza encantador, ele pensa que pode virar a cabeça até de uma mulher de mármore com seus galanteios, e ele realmente consegue, a não ser que se trate da sua própria esposa. Em geral, ele tem grande apetite para tudo, inclusive para a relação sexual. A maioria dos sanguíneos tem poucos problemas com relação ao sexo e, em geral, deixam bastante claro quanto o apreciam. Se não é uma coisa muito importante na sua vida, será pelo menos a segunda. O marido sanguíneo geralmente se recusa a aceitar o não da esposa. Na verdade, ele se sente facilmente magoado se ela não reagir positivamente aos seus avanços amorosos. Ele pode projetar exteriormente a ideia de que é um dom de Deus para as mulheres, quando interiormente tem carência de afeto. Se ele não se satisfaz em casa, o sanguíneo, mais que qualquer outro temperamento, irá procurar afeição em outra parte, por 2 razões. Porque a conquista de outra mulher lhe é necessária para a satisfação do seu ego, e ele sabe que as mulheres solitárias e frustradas são presas fáceis do seu encanto. Porque ele tem vontade fraca e é emocionalmente sensível, consequentemente, ele é vulnerável a mulheres inescrupulosas. O problema do sanguíneo é porque o exagero ao sexo que existe em nossos dias afeta-o bastante, pois ele é facilmente estimulado. Há 4 elementos de que ele precisa muito nessa área. Ele precisa de princípios morais profundamente arraigados no seu coração e na sua mente desde a infância. Princípios que ensinem o plano de Deus. E cada homem com sua mulher devem viver eternamente enquanto viverem. Ele tem que aprender isso.
Precisa aplicar o conceito de andar no espírito, principalmente na área mental. Romanos 13,14 vai dizer: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponha para a carne, no tocante às suas concupiscências. Se um sanguíneo se entrega a fantasias imorais, ele logo verá que suas paixões se descontrolam, cometerá pecado do adultério, magoando sua esposa e a si mesmo. Depois que a barreira moral é rompida, torna-se fácil repetir o pecado. Ele necessita também de uma esposa terna, afetuosa, que lhe corresponda, que demonstre abertamente o quanto aprecia o amor dele. Maridos que são tratados assim raramente se desviam, seja qual for o seu temperamento. Ele precisa de uma esposa que se torne o único objeto de suas exuberâncias e afeições. Ele deve procurar evitar namoricos, galanteios para outras mulheres. Além disso, ele deve concentrar-se em dar alegria e realização plena a somente a sua esposa. A esposa sanguínea, existe pouca diferença entre o comportamento sexual de um homem sanguíneo e de uma mulher sanguínea. A mulher sanguínea é uma mulher exuberante, alegre, expansiva, afetuosa, que tem o dom de fazer os homens sentirem-se bem na sua presença. Sua personalidade encantadora faz dela um sucesso com todos os tipos de homens, e em sua ingenuidade ela pode estimulá-los sem perceber. Em geral, ela sempre pensa que está apenas sendo amável. Como esposa, ela tem um enorme potencial de afeição para dedicar o marido e o filho. A relação sexual é muito importante para ela e, na maioria dos casos, não é preciso muita insistência para o marido conseguir que ela sinta disposição para o ato. Mesmo quando está magoada, zangada, ela consegue moderar sua atitude facilmente. As sanguíneas raramente guardam mágoas, uma característica essencial a um bom casamento. Ela é a que mais tem a probabilidade de receber o marido à porta, dando-lhe um beijo cheio de promessa. De todos os temperamentos, é a que mais tende a surpreender o marido. Geralmente, ela mantém uma boa atitude em relação ao sexo. Muitas vezes, a despeito de ideias distorcidas que pode ter recebido da sua mãe, ela não leva isso em consideração. Sua facilidade natural de expressar-se supera suas inibições e ela logo descobre que alimenta o prazer sexual sendo agressiva. A menos que seja sufocada pela falta de sabedoria do marido, cedo ela descobre que a passividade no amor não é para ela. Sua disposição extrovertida varia bastante, dando grande satisfação ao seu cônjuge. Essas esposas têm grande interesse em satisfazer o seu marido. Com boa quantidade de incentivo e cooperação, elas geralmente obtêm sucesso nesse aspecto do seu casamento. E isto é, se os seus erros em outras áreas no relacionamento não se tornarem um problema para o marido, tudo irá bem. O problema da mulher sanguínea. A mulher sanguínea é uma pessoa que verdadeiramente tem prazer de viver. Ela entra no casamento esperando desfrutar também dele. As sugestões que apresentaremos abaixo têm por objetivo auxiliar o casal a atingir esse propósito. O casal deve cultivar uma intensa vida espiritual, procurando andar no espírito, estudando regularmente a palavra de Deus e obedecendo seus princípios para o comportamento humano. A mulher sanguínea deve entender que ela tem facilidade para estimular outros homens, além do próprio marido, evitar flertes que venham provocar ciúmes dele e expô-la à tentação. A mulher sanguínea deve abrandar sua expansividade para não constranger o marido. É muito importante compreender que uma mulher muito ruidosa, excessivamente alegre, conseguirá a atenção de outros homens, mas também terá a desaprovação do seu marido. Ela deve amar afetuosamente o seu marido, o que lhe garantirá a sua aprovação e aceitação. Se ela receber estímulos do seu marido, ela terá mais cuidado com a sua aparência, com a moda, com suas maneiras, com a casa e o que mais puder fazer para agradar o seu marido. Ela sempre é atenciosa. O marido colérico. Geralmente um pretendente colérico aparenta um grande apaixonado. Doces, flores em abundância, boas maneiras, bondade, liderança dinâmica conferem a aparência da encarnação da masculinidade. Por alguma razão, este quadro modifica-se radicalmente após o casamento. Os coléricos são criaturas tão cônscias dos seus objetivos que estão dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar os seus propósitos. É como aquela mocinha meiga antes do casamento. O colérico dispõe-se a pagar qualquer preço para conseguir a mão dela. Depois que se casam, porém, seu objetivo se modifica. Agora, o que ele mais quer é sustentá-la. Por conseguinte, ele se põe a trabalhar de 12 até 24 horas por dia. A coisa mais difícil para um colérico é entender que a sua esposa não se casou com ele por causa dos seus bens, mas por causa dele mesmo.
Quando confrontado com a queixa da sua esposa de que ele não a ama, ele responde: "Mas é claro que eu a amo. Trabalho como um burro de carga para dar-lhe o que você quer." A verdade dos fatos, porém, é que ele tem satisfação em trabalhar. Emocionalmente, o colérico é extremista. Ele é o quente ou ele é frio. Ele pode ficar terrivelmente irritado com coisas insignificantes e, em geral, a jovem esposa fica aterrorizada na primeira ocasião em que presencia uma dessas explosões de cólera. A impaciência dele e a sua incapacidade de ser afetuoso pode criar dificuldades para o ajustamento dela. Mostrar afeto simplesmente é uma coisa que não é para ele. Uma mulher casada com um colérico disse certa vez: "Ora, beijar meu marido é como beijar uma estátua de mármore num cemitério num dia de inverno." Os modos impetuosos do colérico também prejudicam o seu ajustamento no casamento. Assim como ele é capaz de partir uma viagem de carro sem antes consultar um mapa rodoviário, ele pode levar a esposa para um quarto nupcial sem procurar obter um mínimo de educação sexual. Por alguma razão, ele crê que no fim tudo vai dar certo. Felizmente, os coléricos possuem uma característica importante que vem auxiliar grandemente na sua vida sexual. Ele é muito prático. Logo que compreende que o ato sexual não implica apenas numa preparação para os 100 metros raso, é ele que tem que mostrar afeto, ser terno, carinhoso, cheio de afeto e atenção, ficar consciente dos interesses e problemas da esposa, ele aprende rapidamente. No processo de aprender isso, ele descobre que a afeição é algo muito mais emocionante e que ver a mulher que ele ama corresponder ao seu carinho é extremamente gratificante. O problema do colérico na personalidade é as áreas menos desenvolvidas, que é emocional. É como um ato sexual em seu melhor aspecto, é motivado pela emoção, e ele encontra muitos problemas com isso, já que é pouco emocional. O colérico também precisa aprender a demonstrar amor e compaixão pelos outros. Somente a experiência pessoal com Cristo e o aprender a andar no Espírito irão proporcionar ao marido colérico esta habilidade. Mesmo depois da sua conversão, leva algum tempo para que o amor de Deus seja um traço marcante em sua vida. Ele precisa entender que muitas pessoas não são autossuficientes como ele é. Embora estejam capacitadas, muitas vezes não são certas de poder realizar bem o que ele quer que seja. O colérico deve compreender que as outras pessoas podem tender a dar lugar à dúvida mais facilmente do que ele. E se ele, com paciência, demonstrar bondade e incentivar a sua esposa, ela poderá tornar-se uma companheira melhor. Ele tem que aprender a cultivar sentimentos de ternura e afeição pela esposa e pelos seus filhos, e expressar em voz alta aprovações e elogios para com eles. Precisa aprender também a dizer para a esposa: "eu te amo", com muita frequência e mostrar-se satisfeito com ela. Como o colérico é um líder nato e outros tendem a buscar sua aprovação, amor e aceitação, ele pode destruir qualquer pessoa com um olhar desaprovador ou uma palavra de condenação, ou pode levar o seu ânimo com um gesto de aprovação e elogio. Aqueles que se sentem rejeitados por ele tendem a erguer uma muralha ao redor de si mesmos, a fim de proteger-se e resguardar-se de futuras mágoas. Quando o pai ou o marido colérico torna-se consciente das suas carências emocionais e de toda a sua família que tem com ele, ele pode até ativar emoções em seu interior, que de outro modo estariam adormecidas. Não é fácil para ele dizer aos familiares: "eu os amo." Mas quando ele se esquece de si mesmo, reconhece a importância dessas palavras para sua amada, concentra-se em buscar o bem-estar emocional dela, ele aprenderá rapidamente e irá apreciar muitíssimo a reação que tal comportamento irá provocar nela. Ele precisa eliminar da sua conversa a ironia e a linguagem desrespeitosa. Palavras duras e amargas nunca conseguem estimular uma esposa. Precisa aprender a superar a hostilidade interior e também a sua cólera por duas razões. Primeiro, porque ele vai entristecer o Espírito Santo pela ira. Fará dele um anão espiritual por toda a vida. Segundo, a ameaça de constante explosão da sua cólera inibe a expressão emotiva da sua esposa. É difícil para um colérico crente compreender que a sua vida espiritual irá influenciar a sua vida sexual, mas na verdade é que essa influência existe, de uma forma ou de outra. A esposa colérica é, em geral, uma criatura muito interessante, principalmente para quem não tem que conviver com ela. Ela é extremamente ativa em todos os aspectos da sua vida. É uma mulher dinâmica, de grande força de vontade, com muitos objetivos em mente. Ao mesmo tempo, ela pode revelar uma personalidade irracível, uma língua ferina, dominando e controlando todas as atividades de que participa.
As esposas coléricas muitas vezes adquirem várias prevenções nesse aspecto da sua vida. Em geral, elas não se dão a demonstração de afeto, por isso, com frequência, abafam o interesse do marido antes que elas próprias comecem a ter interesse. Além disso, quando ela não é controlada pelo espírito, tende a desmasculinizar o marido, dominando-o, dirigindo em tudo, inclusive no relacionamento sexual. Para uma mulher colérica reconhecer que está ignorando o ego do marido, com riscos à sua própria felicidade, ela vai precisar ser guiada pelo espírito. Já observamos que no casamento os opostos se atraem. Por conseguinte, uma mulher colérica geralmente escolherá um cônjuge passivo. Se ela não gosta muito de sexo, eles poderão passar muito tempo sem realizá-lo, porque o marido, por ser passivo demais, também não vai dizer não. A esposa colérica, porém, quando ela entende que o marido tem as necessidades, ela pode muito bem ajustar-se a esse relacionamento sexual e poderá se tornar uma companheira mais agradável. Ela compreende que o sucesso do seu casamento pode depender muito de suas realizações e sua disposição de deixar o marido conservar a liderança nesta área tão íntima da sua vida. O problema da mulher colérica, como qualquer colérico do sexo masculino, ela também tem inúmeras situações. As seguintes nós vamos listar agora. O que a mulher colérica precisa fazer? Ela precisa andar no espírito, a fim de conseguir um bom domínio sobre o seu temperamento explosivo e da sua língua ferina, cultivar sua capacidade de demonstrar amor e afeição. Ser terna, afetuosa, certamente é mais fácil para alguns temperamentos do que para os outros, mas Deus nunca nos ordenaria que amássemos uns aos outros se isso não fosse possível para todas nós. Os coléricos precisam esforçar-se um pouco mais do que os outros, mas quanto mais o expressam, mais fácil isso se torna. Precisa aprender a perdoar, principalmente pai e mãe, se for o caso. Nenhuma mulher pode sentir-se realmente bem com o marido se odeia seu pai. Isto se aplica principalmente às obstinadas, teimosas. Elas irão desabafar sua raiva reprimida sobre o marido, sufocando suas demonstrações de afeto. Uma razão pela qual a mulher colérica pode ter problemas é que, quando criança, ela deve ter resistido às demonstrações de afeto do pai. E como ele não a compreendeu, afastou-a do coração e não teve um bom relacionamento com ela. Ele simplesmente não soube comunicar-se com a filha. Sem compreender por que era rejeitada pelo pai, ela foi pouco a pouco furtando-se de demonstrar qualquer emoção em relação ao pai. Passou a abrigar um crescente ressentimento contra todos os homens. Ela tem que aprender a evitar dirigir palavras de sarcasmo, crítica, ironia contra o marido, principalmente com relação à atividade sexual. Os coléricos em geral possuem tanta autoconfiança que, mesmo sem dizer nada, pode levar outros a se sentirem capazes. A mulher colérica precisa aprender a demonstrar ao marido quanto ela o aprecia como homem e como namorado. Nenhum cumprimento é mais doce e lembrado por mais tempo do que uma palavra de elogio à masculinidade ou à feminilidade do cônjuge. Ela precisa demonstrar amor pelo marido. Os coléricos, na maioria dos casos, são pessoas que dormem tarde. Acontece às vezes de homens acordarem cedo, procurarem a cama cedo, esperando um pouco de carinho e amor da sua esposa. Mas eles acabam dormindo antes que a esposa colérica termine de ler um livro, arrumar alguma coisa na casa ou encerrar as inúmeras atividades que a sua mente ativa sempre lhes sugere. Muitas mulheres coléricas poderiam melhorar sua vida sexual, conjugal, simplesmente resolvendo ir deitar-se mais cedo. Ela precisa aprender a submissão de acordo com os princípios bíblicos. Os coléricos gostam de liderar, geralmente são bons líderes, mas pela graça de Deus, em obediência à sua palavra, a esposa colérica pode colocar-se numa posição de submissão ao marido. Se ela tenta assumir o papel do homem e suas responsabilidades no lar, ela está se colocando à beira do desastre. Um homem passivo dará à esposa mais amor, respeito, flexibilidade se ela o incentivar a tomar as responsabilidades e liderança do lar. O homem melancólico, o marido melancólico, é um supremo idealista. Geralmente ele se casa sem se preocupar com a educação sexual, pois acredita idealisticamente que no fim tudo vai dar certo. Se ele tem a bênção de uma esposa amorosa e estimulante, sem quaisquer prevenções, geralmente tudo dará certo mesmo. Mas se ele se casa com uma moça ingênua quanto ele, eles podem voltar da lua de mel em profundo estado de depressão. Quando o relacionamento sexual de um casal é insatisfatório, isso tudo pode criar uma situação triste para o marido melancólico. O melancólico
Mais do que qualquer outro temperamento, tem a capacidade de expressar o verdadeiro amor. Ele é um companheiro leal, fiel, a não ser que se entregue a pensamentos impuros. Quando o melancólico realmente ama sua esposa, ele tem possibilidade de quase atingir o extremo em consideração, bondade e emoção. Entre as grandes vantagens do melancólico encontra-se seu romantismo. Então ele faz o trabalho preparatório com perfeição. Música suave, iluminação reduzida, perfume, coisas que são um deleite para o coração romântico de uma mulher. Como ele possui uma mente extremamente analítica, o melancólico descobre facilmente em que é que sua esposa tem maior prazer e ele tem a alegria de conduzi-la à realização plena. Se tudo for bem para eles, este casal torna-se excelente na arte do amor. Infelizmente, nem tudo na vida tem um final feliz, e o casamento não é exceção. Os melancólicos são tão perfeccionistas que quase se recusam a aceitar qualquer coisa que não atinja a perfeição. Muitas vezes um marido melancólico vem para casa todo preparado para a esposa, somente para ver seu ardor esfriar-se por causa de uma pia cheia de louça suja ou ver brinquedos espalhados pelo chão. Na verdade, eu conheço um marido que fica excitado só de ver a esposa trocar de roupa para deitar-se, e depois ele simplesmente esfria porque ela não pendurou as roupas. No momento desse, um sanguíneo ou colérico nem vê as roupas. A extrema sensibilidade característica do melancólico, que na maioria dos casos pode torná-lo consciente da necessidade de que a esposa tem que ter carinho e afeto, podem também operar contra ele por vezes. Se a esposa não corresponde imediatamente aos seus interesses amorosos, ele tende a interpretar isso como rejeição pessoal. Se ela está com uma disposição mais recatada, com frequência acontece isso com as mulheres, e quer um pouco mais de insistência da parte dele, ele pode interpretar tal atitude como uma demonstração de que ela não o quer e desiste antes que ela tenha tempo de revelar seu verdadeiro interesse. O melancólico e seus problemas, ele tem um enorme potencial de amor para dar, desde que receba um pouco de incentivo. Aqui estão alguns dos problemas óbvios do melancólico. Ele precisa manter um relacionamento vital. Pessoas com Deus e com a sua convivência diárias têm que ser cheias do Espírito Santo, que o mantenha com os olhos voltados para as outras coisas e não para si próprio. Nenhum indivíduo egoísta ou egocêntrico terá um bom relacionamento sexual. Qualquer que seja seu temperamento, o verdadeiro teste para o melancólico é saber se está andando ou não no espírito. Ele tem que aprender a dispensar amor incondicional e não com o fito de premiar a esposa. Ele precisa superar sua atitude pessimista e de crítica, os dois grandes problemas do melancólico. Por causa do seu perfeccionismo, ele espera resultados poucos práticos, tanto de si mesmo como dos outros. Em consequência, fica sempre decepcionado quando as coisas e as pessoas não saem ao seu contento. Ele precisa conservar os pensamentos em coisas positivas e sadias. Ele nunca deve entregar-se a pensamentos de vingança ou de autopiedade, mas sempre tem que estar em tudo dando graças. Possivelmente deveria casar-se com uma mulher que não se magoe facilmente, que possa reanimá-lo com alegria. Quando ele estiver abatido, vai reassegurá-lo sua masculinidade. Quando se sentir inseguro, ele vai aceitar críticas dele sem muita preocupação. Quando ele estiver com uma disposição mais sombria, ela esperará paciente até que a sua disposição se modifique. Ele precisa voltar-se constantemente para Deus e agradecer a Ele pela força da sua esposa. Deve encorajá-la regularmente com palavras de amor e aprovação. Tenho visto mulheres sanguíneas passarem por uma completa mudança de personalidade ante as críticas constantes de um marido melancólico. Mas, infelizmente, depois que ele consegue isso, ele também não fica muito satisfeito com a personalidade que produziu nela. A mulher melancólica é uma companheira imprevisível, pois é a que mais varia de disposição. Em algumas ocasiões, ela pode ser tão estimulante e interessante quanto uma sanguínea. Em outras, ela não tem absolutamente interesse em nada, inclusive em sexo. Um dia ela pode receber o marido à porta, arrebatá-lo diretamente para o quarto. No outro, ela pode ignorar completamente sua chegada. A mulher melancólica é uma suprema romântica. Sua disposição é clara como o sol do meio-dia. Quando está disposta para amar, ela apela para jantar à luz de velas, música suave e um bom perfume. Se o seu marido é sanguíneo, isso funciona maravilhosamente bem. Mas se ele é colérico, ela pode vir a encontrar-se em dificuldades, porque, em muitos casos, o colérico detesta perfume. Embora ela seja capaz de gozar o êxtase amoroso com uma intensidade que poderia asfixiar outros temperamentos, ela raramente se interessa em bater o recorde mundial em número de vezes. Para ela, a qualidade é sempre preferível à quantidade. De todos os temperamentos, ela é a mais probabilidade de empregar o jogo do amor, isto é, ela considerar o amor com retribuição pelo comportamento adequado do marido.
Entretanto, nenhum homem que se dê ao respeito suportará isso. A mulher melancólica muitas vezes é importunada com excesso de recato muito irrealístico, principalmente se a mãe teve problemas nesta área. Ela pode lançar mão de argumentos bíblicos forjados para desculpar sua abstinência sexual. O verdadeiro problema, contudo, baseia-se no fato dela haver formado o conceito errado de que o sexo é indesejável e nunca procurará modificar esse conceito. Ela é do tipo que crê que o ato sexual deve ser reservado apenas para gerar filhos, nunca pode ser utilizado para o prazer. Coisas insignificantes podem transformar-se em problemas imensos para a mulher melancólica. A incapacidade do marido em equilibrar certas coisas, seu esquecimento em atender a um pedido seu, ou o fato dele não lavar mão com frequência pode irritá-la profundamente e lançá-la em projetos de silenciosa vingança. Ela crê que ele não cumpriu com a parte do acordo e, portanto, ela também não precisa fazê-lo. Tampouco por isso ela se esquiva do ato sexual. O que ela não compreende é que está privando a si própria de dar prazer ao seu amor e como também da eterna apreciação do seu marido. Outro problema sério com a mulher melancólica é o ciúme. Ela não sabe dar-se flertes inconsequente, mas muitas das vezes se casa com um homem sanguíneo, amigo de todos. Não é raro que ela volte para casa depois de uma festa completamente fria com o marido, porque ele flertou com todas as mulheres que se encontravam na reunião. O problema é que o marido recebe pouco incentivo para o seu ego em casa e desavisadamente procura satisfazer seu interesse nesse sentido em reuniões sociais. Ele pode até pensar muitas das vezes: poxa, nada do que eu faço satisfaz essa mulher. O maior problema da mulher melancólica é a sua tendência para a autopiedade. Um melancólico pode fazer brotar do menor insulto ou rejeição pensamentos de autopiedade, que o levam a um ato de depressão, que ele chega ao ponto de desinteressar-se de sexo ou qualquer outra coisa. O potencial emocional de uma mulher melancólica é tão imenso que ela pode ser uma companheira amorosa, muito estimulante e gratificante, se não deixar seus pontos negativos sobrepujar os positivos. Aqui estão algumas das coisas que ela precisa observar. A mulher melancólica, ela precisa de um relacionamento vital e positivo com Jesus Cristo. Precisa andar no Espírito a fim de poder gozar da paz e alegria que Ele concede para fazer dela uma pessoa mais produtiva em todos os sentidos. Precisa de uma atitude de gratidão por todas as bênçãos que Deus tem lhe dado e nunca pensar em expressar crítica pelas coisas que não lhe agradam. Ela verá que uma atitude positiva associada a um espírito de gratidão podem dar-lhe uma visão mais feliz da vida, torná-la uma pessoa mais agradável para com os outros. Essa atitude também ajudará a aceitar-se a si mesma, assim como é. A autocondenação poderá destruí-la. Será muito difícil para os outros gostarem dela se ela mesma própria não gosta de si mesma. Ela deve aceitar o marido como ele é, deixando para Deus as modificações que tiverem de ser feitas. Sua submissão a ele não deve depender do comportamento dele, mas deve ser uma decorrência da obediência a Deus. Ela necessita de constante incentivo, reafirmação do amor do seu marido. Um marido atencioso que sabe expressar seus sentimentos em voz alta, demonstrar sua afeição em muitos aspectos da vida conjugal, será premiado neste sentido. Ela precisa pedir a Deus um afeto incondicional pelo marido. Deve compreender que o amor é belo, porque faz parte dos desígnios de Deus para o casal. O Senhor promete que a mulher que se entrega ao marido sem reservas será amada. E ele disse também: dai e ser-vos-á dado. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Se uma mulher semear amor, ela colherá com abundância. Ela precisa aprender a lição do perdão. Quase todos os casamentos, para serem duradouros, exigem uma boa quantidade do exercício do perdão. Como um espírito rancoroso sempre destrói um relacionamento, os casais devem entender que a boa harmonia do casal exige isso, além do fato de ser uma ordenança divina. O marido fleumático. Não se sabe muito da vida sexual do fleumático. Ele é, sem dúvida, o indivíduo mais fechado do mundo, principalmente com relação à vida particular. O que se sabe sobre esse aspecto íntimo da sua vida nos vem de informações de uma mulher irritada. Consequentemente, a informação não pode ser muito precisa, por ser parcial. Para fazer justiça ao homem fleumático, portanto, devemos dizer que os comentários que apresentaremos com relação ao seu comportamento sexual têm que ser enxergados através do prisma da análise dedutiva e das informações recebidas de terceiros. Supõe-se alguns que o fleumático é uma pessoa despreocupada por natureza, dificilmente influenciável. Talvez ele não seja um apaixonado muito impetuoso, mas isso pode não ser aplicado em todos os casos.
Se um exame dos hábitos do fleumático pode revelar alguma coisa, veremos que eles geralmente realizam mais do que lhe é atribuído abertamente. Simplesmente não fazem muito alarde de suas realizações, nem atraem a atenção dos outros para eles, como acontece com os outros temperamentos. Antes, tiram o melhor proveito dos esforços empregados em suas atividades. Quando querem realizar alguma coisa, eles a realizam com eficiência, prontamente, de maneira calma e bem tranquila. Cremos que é assim também que realizam o ato sexual. Uma característica dos fleumáticos que deve ser empregada grandiosamente na vida sexual é sua extrema bondade. Ele raramente deve constranger ou insultar sua esposa, se é que o faz. O sarcasmo simplesmente não é o seu argumento para conseguir o que deseja. As mulheres, em geral, reagem favoravelmente a um homem que é bondoso para com elas. Com base nisso, podemos dizer que ele não deve ter muita dificuldade em conquistar o amor da sua esposa. Outro traço da sua personalidade, que certamente é uma grande vantagem, é o fato de que os fleumáticos raramente se irritam. Poucas vezes são fonte de irritação para os outros também. Se possui uma esposa nervosa e esta grita com ele por qualquer motivo, a reação dele geralmente apaga o fogo, pois ele é o mestre da resposta branda. Consequentemente, à hora de dormir, a tempestade já se acabou e ele pode agir como se nada tivesse acontecido. Os homens fleumáticos muitas vezes conseguem coisas que se inclinam para o lado que desejam, simplesmente esperando. Eles são as verdadeiras personificações da paciência. Provavelmente que a sua vida sexual seja assim também. Depois que o ardor sexual dos primeiros anos da juventude declina, ele pacientemente ensina a esposa a tomar iniciativa no ato sexual. Existem 3 áreas que podem causar sérias dificuldades para o fleumático. Primeiro, ele tem a tendência de relutar a impor-se e tomar liderança no que ele deseja, a menos que esta lhe seja imposta. Mas quando se decide a liderar, realiza a tarefa muito bem. Entretanto, quando ele deixa de tomar a liderança da família, sua esposa pode se decepcionar bastante. A esposa que espera que seu marido tome a iniciativa no quarto pode começar a ter a impressão de que não é amada. Por vezes, ela perde o respeito pelo marido fleumático, porque ele não a parece querer e a autoestima dela vai se desvaindo e não se autoafirma em sua masculinidade. Segundo ponto em que o fleumático encontra perigo ele encontra dificuldade no egoísmo, que o torna mesquinho e teimoso, embora de maneira educada e autoindulgente. Quando ele cede a tais fraquezas, isso pode gerar ressentimentos na esposa, que irá reclamar. Ele não me dá dinheiro suficiente para o mercado, nunca sai comigo, só fazemos coisas que interessam a ele. E como já dissemos, o ressentimento sufoca o amor. O terceiro perigo em potencial para o fleumático é o fato de que ele tende a recolher-se numa concha de silêncio quando as coisas não vão bem. E como temos dificuldade de expressar a respeito de qualquer assunto que se refere a ele, é provável que tenha dificuldade em comunicar à esposa o que mais lhe agrada no ato sexual. Consequentemente, ele irá tolerar relações insatisfatórias em silêncio durante anos e anos, privando a si mesmo e a esposa de inúmeras experiências de êxtase, que é o plano de Deus que eles gozem. O fleumático bondoso, terno, de voz suave, pode dar a impressão de ser um homem que superou seus pontos negativos, mas quem convive com ele sabe dos seus grandes problemas. Aqui estão alguns dos mais relevantes. O marido fleumático, ele precisa de um relacionamento mais dinâmico com Jesus Cristo. Precisa também de um relacionamento que o motive a pensar mais nos problemas e carências da esposa e filhos, ao invés de se entregar aos próprios sentimentos e solidão. Precisa de uma atitude mais agressiva em tudo, principalmente em consideração às necessidades amorosas da esposa. Ele deverá saber expressar melhor o seu amor e apreciação por ela. Precisa aprender a falar mais abertamente dos seus próprios anseios e carências, principalmente quando o casal estiver enfrentando dificuldades. Essa barreira de comunicação exige um contínuo esforço por parte dele. O marido fleumático precisará de uma esposa que compreenda e aceite essa aparência falta de motivação, sem ressentimentos. Uma esposa que lance mão dos seus artifícios femininos para estimulá-lo no momento apropriado. Precisa de uma esposa que saiba ajustar seu esquema metabólico ao do marido, para ampliar mais a vitalidade dele. Uma esposa que aprecie suas tendências fortes e calma e reconheça a profundidade da sua natureza, dando graças a Deus por ela, em vez de irritar-se pela sua inclinação para a passividade. Se ela começar a lamuriar-se, ela se recolherá à sua concha, isolando-se também.
A esposa fleumática. Em geral, a pessoa de mais fácil convivência do mundo é a fleumática, principalmente a mulher. Ela adora agradar os outros, geralmente prefere ceder uma disputa com o marido de temperamento mais forte do que criar qualquer tipo de conflito. Ela se satisfaz com facilidade, muitas das vezes quando ocorrem problemas entre ela e o marido, ela se volta para os filhos. Sua personalidade passiva irá ditar o ritmo da sua vida sexual. Ela raramente toma iniciativa, mas como deseja agradar o companheiro, quase nunca se nega a ele. Um dos aspectos que mais influencia a vida de uma mulher fleumática é que ela pode afetar enormemente sua vida sexual, com seus temores e preocupações. Essa mulher pode temer engravidar, despir-se, ter constrangimento e inúmeros outros problemas, reais ou imaginários. Um dos seus maiores temores é de que o marido perca o respeito por ela, se ela se mostrar ansiosa pela relação, embora a reação mais comum seja exatamente o contrário. A mulher fleumática, apesar do seu espírito bondoso, meigo e agradável, ela tem vários problemas que precisam ser resolvidos para que se torne uma esposa e companheira melhor. Ela precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitos fleumáticos encontram bastante dificuldade em reconhecer que são pecadores. Elas são tão bondosas que as outras pessoas provavelmente concordarão, mas a justiça própria tem mantido muitas pessoas fora do reino de Deus. Quando aprender a andar no espírito diariamente, a mulher fleumática receberá maiores incentivos para superar sua passividade, mais amor para superar seu egoísmo, fé para superar seus temores. Quando passar a possuir tais atributos, poderá tornar-se uma notável companheira ao lado do seu marido. Ela precisa cultivar e manter um certo interesse pela própria aparência. As mulheres fleumáticas muitas vezes ficam tão cansadas que depois que começam a ter filhos, tornam-se descuidadas da aparência pessoal, com o cabelo, roupa e muitas das vezes com o peso. Quando uma mulher para de se importar com a sua própria aparência, está claro que ela perdeu sua autoestima. Com o resultado disso, o amor e o respeito do seu marido também declinarão. Nenhuma mulher precisa possuir uma beleza estonteante para manter o alto apreço do marido, mas a sua aparência pode indicar o que ela pensa de si mesma. Qualquer homem entenderá o fato da esposa estar cansada vez por outra, mas 5 vezes na noite, na semana, é de desanimar. Algumas mulheres têm apresentado a passagem de 1 Pedro 3,3 com desculpa para sua aparência exterior desleixada. Entretanto, aquele texto afirma que a mulher santa deve passar mais tempo cuidando do espírito do que da aparência física, mas não indica absolutamente que ela deva negligenciar qualquer das duas. Lembremos que a mulher é mais bela do que a flor do jardim do homem, e até mesmo as rosas precisam ser cultivadas, podadas, tratadas com certos cuidados. Ela precisa aprender a organizar suas atitudes diárias. Ela deve ser organizada, manter um horário regular. A mulher fleumática, mais do que qualquer outra, com exceção das sanguíneas, tem facilidade para negligenciar as tarefas domésticas. Ela gosta de uns papos informais e, antes que se aperceba disso, já estará na hora do marido voltar. E como os opostos se atraem, não é muito incomum uma mulher fleumática ter um marido caprichoso, exigente e provocar nele esse tipo de ressentimento, que acabará afetando o seu relacionamento sexual. As impiedosas explosões de cólera do homem podem levar a esposa fleumática a recusar-se a arrumar as coisas, levando ao conflito. Consequentemente, ela precisa ter mais interesse em seus afazeres caseiros. Seu marido a respeitará mais e tratará melhor. E o que mais é importante, ela própria se respeitará mais. Ela deve apreciar um marido que for mais atencioso, forte e gentil. Ela precisa de um homem que saiba a que tipo de estímulo ela reage melhor e tenha paciência para levá-la a atingir o orgasmo. Depois que ela aprender essa arte, seu desejo pela experiência vai atender a sua tendência para a passividade. E ela se tornará uma mulher mais estimulante. Ela precisa de um marido forte e terno, de quem ela poderá receber coragem para superar seus temores. Um marido que a incentive e não a deprecie, um marido sábio que procura trazer segurança para ela verbalmente e precisa demonstrar o seu amor por ela e do valor que ela tem. Precisa aprender a superar sua incapacidade de expressar o que sente, para melhor comunicar-se com o marido e seus filhos. As palavras não lhe ocorrem com facilidade, principalmente a respeito das questões mais íntimas da sua vida sexual e sentimental. Os fleumáticos precisam estar sempre se autoimpulsionando em todos os aspectos da vida, e o sexo não é exceção.
A mulher fleumática precisa pensar nos problemas do seu marido, esquecer dos seus próprios. Ambos serão mais felizes assim. Chegamos à conclusão que todos os 4 temperamentos possuem a capacidade de se tornarem casais amorosos e bem ajustados. Como vimos, cada um deles possui pontos negativos e positivos. Consequentemente, é possível uma pessoa exceder-se num ponto positivo ou criar um conflito num ponto negativo. Por esta razão, é importante que cada um conheça bem o temperamento do seu marido para que possa abordá-lo de maneira mais sábia possível. Lembremos-nos de que o amor sempre dá. Quando uma mulher dispensa amor, ela recebe em troca todo o amor que deseja. Uma das vantagens de se conhecer os 4 temperamentos básicos é que tal conhecimento torna mais fácil nossa compreensão das ações e reação do nosso cônjuge. Isto nos ajuda a aceitar também suas fraquezas individuais e procurar resolvê-las, ao invés de agravá-las ainda mais e também acusá-lo. Depois que você conhece o temperamento do seu marido, poderá cooperar melhor com ele carinhosamente, em vez de entrar em conflito. Bem, mulheres queridas, hoje aprendemos um pouco sobre a nossa vida sexual nos 4 temperamentos. Na próxima leitura e última leitura desse livro maravilhoso, estaremos falando sobre o divórcio ou morte. Até a nossa próxima leitura.